Difícil falar de Páscoa, quando todos já vem falando a semana toda, ontem de novo tirou um pouquinho da minha mensagem. De manhã entraram mais um pouquinho. E assim vão tirando um pouquinho, fazendo com que o Wellington pesquise mais. E ver o que é que Deus quer falar para nós nessa noite. Um assunto que é batido todos os anos. Páscoa. E a pergunta vem: o que é Páscoa? O que é Páscoa para os judeus e o que é Páscoa para nós? Então fica essa pergunta no ar, para que nós vamos imaginando e vamos pensando: o que é Páscoa para os judeus, para aquele povo escolhido por Deus lá no passado, e para nós, o outro povo escolhido por Deus. Mesmo para os judeus, a Páscoa, ela começa essa festa com 14 dias de descanso e dura 8 dias. Dura 8 dias. Para os judeus é considerada como a festa da libertação. Todos já estão sabendo, já escutaram isso por ontem, hoje, como sendo essa festa da libertação, que o povo foi liberto daquela escravidão que estava há 430 anos no Egito. E essa festa tem o nome de Pesach, que significa passar por cima. Passar por cima do Cristo. Ou saltar. Então nós não podemos esquecer que a Páscoa do Senhor, ela está no meio e é onde Deus está mandando muitas pragas para o povo egípcio. E está próximo à última praga. Que é a praga aonde Deus diz que vai matar todos os primogênitos do Egito. Então Deus manda, faça uma Páscoa para que o anjo do Senhor passe por cima, dê um salto por cima das casas do povo, para que aquela praga que Deus ia mandar para o povo do Egito não sobrecaia sobre o povo de Deus, os judeus. E essa praga ia atingir muito exclusivo os filhos mais velhos do povo de Deus. O primogênito. Então esse Pesach, por isso, que a Páscoa judaica é por excelência, vamos dizer assim, a festa da liberdade. A liberdade do povo egípcio, do povo judeu lá do Egito. E essa Páscoa, ela, no sentido modelo de Deus, é no ceder. Essa palavra ceder quer dizer a mesa posta para a ceia dos judeus, que até hoje é comemorada. Então a festa, a mesa posta dos judeus.
Então, como eu já falei, essa palavra pesar é um salto, é um pulo, e também está na 10ª praga do Egito, que foi a morte dos primogênitos, sob orientação divina. Não podemos esquecer disso. E os judeus sacrificavam aquele cordeiro para a Páscoa. E esse cordeiro que era sacrificado, ele tinha que passar o sangue nos umbrais da porta. Como já foi falado de manhã, eu só repetindo algumas coisas, os irmãos já estão por dentro. Já estão sabendo, já estão fiéis. O pastor já ensinou e ensinou certo. Porque muitas vezes a gente vai em certos lugares e pensa que é errado. Né? Eu falo, muitas vezes a gente estudou que essa passagem é um sonho que passava por dentro da porta. Ele passou por dentro da porta do povo dos egípcios. E matou todos os primogênitos. E na casa dos Deus, ele os passou por cima. E aos primogênitos todos foram poupados. Poupados da morte. Mas alguém tem que ser morto para ser passado sangue nos umbrais da porta. E naquela época, o cordeiro, cabrito, nós vamos pegar aqui um cordeiro. Um cordeiro de Deus. Um cordeiro que era matar um cordeiro para cada família, muitas vezes um cordeiro para 2, 3 famílias. Então não tem que entrar no significado do esmago, do hebraico, que é umbral. Umbral. O que é umbral? O que é umbral? O pastor já falou. Freira da forma. Mas essa palavra abençoar. Os judeus fazem até os dias de hoje. Eles guardam. E eu quero que coloque lá que fica mais fácil para que o povo veja. É colocar no umbral e tinha um devocional para ser feito e está lá em Deuteronômio 6, 4 a 9. O que deve ser fixado? Deve ser fixado hoje, o que era para ser fixado hoje, no dia de hoje, nesse umbral, naquele de madeira lá. Eu quero que alguém abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Fica mais fácil algum irmão ler aqui lá do que eu. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Veja bem, essas palavras são colocadas ali em pergaminho, até o dia de hoje são colocadas na porta dos judeus, no umbral da porta dos judeus. E essas palavras é uma ordenação. Inculcarás os teus filhos e farás. E nós hoje estamos inculcando na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus? Será que nós estamos fazendo? Nós hoje,
a segunda geração de filhos de Deus. Eu vou pedir que veja para fora aqui. Já para ligar. E o que eu queria falar hoje, isso foi falado que é a Páscoa para os judeus. E o que eu queria falar hoje é o nosso aspecto, o nosso Cordeiro Pascal, o nosso. Naquela época era um cordeiro que era morto, era um figurativo de Cristo. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Então, pegando da Páscoa, da primeira Páscoa, lá em Êxodo, no capítulo 12, os irmãos podem abrir suas Bíblias, Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Êxodo, capítulo 12. Nós vemos que foi, naquela época, era um cordeiro devidamente determinado. No versículo de 1 a 3. Agora, por que ele era determinado? Eu vou ler. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mesmo será por principal dos meses, e será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomar para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Era um cordeiro que tinha que ser escolhido. Nos seguintes versículos você vai ver que era um cordeiro que tinha que ser primogênito, o primeiro filho da ovelha. E era um cordeiro para cada família. E se nós vemos hoje fazendo o purificativo de Cristo, do cordeiro daquela época, e o cordeiro que hoje Cristo, nosso cordeiro pascual, ele é um cordeiro para toda a família. Essa é a diferença entre a Páscoa dos judeus e a nossa Páscoa hoje. Em Atos 16:31, está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É para toda a família. Não é só para aquela pessoa. E ele foi um cordeiro perfeito. Assim como naquela época, o cordeiro que era para ser escolhido para a Páscoa tinha que ser sem mácula, sem defeito. Era uma tipologia de Cristo, nosso cordeiro pascual. Jesus Cristo, sem mácula, sem defeito, puro, sem pecado. Em João 1:29 a 36 está escrito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, nosso Cordeiro pascual. Naquela época era sacrificado o Cordeiro da família para tirar o pecado da família. Ontem, falado que Deus estava cansado de cordeiros, de holocaustos, e assim por diante. Hoje, foi falado que conhece o Cordeiro pascual. E hoje, agora nós estamos voltando a falar de novo sobre esse Cordeiro. Mas esse Cordeiro de Jesus Cristo,
que tira o pecado do mundo. Quando João, passando de João a pessoa, ele falou, esse é o Cordeiro do pecado. Ele veio para tirar os nossos pecados. Ele veio para pagar todos os nossos pecados. E um preço muito alto. Como no passado era o sangue daquele cordeiro, que era para tirar, para preservar o pecado da humanidade, do povo dos judeus. Hoje Cristo também derramou seu sangue para nos tirar do nosso pecado, para nos perdoar. Mas para isso, ele também teve que ser um cordeiro morto. Na sexta-feira nós vemos aqui, assistimos o filme da crucificação de Cristo, onde ele foi morto, porque lá no passado, o povo de Deus tinha que comer a carne do cordeiro, e tinha que ser morto, não tinha horário para ser morto o cordeiro. Vou ler no seguinte versículo, os irmãos estão com a Bíblia aberta, lá em Êxodo, capítulo 12, no versículo 13 diz, mas a família era pequena, o cordeiro então convidará o seu vizinho, o próximo conforme o número das almas, conforme com que puder comer a cada um, comereis um até bater quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem efeito, macho e humano, podereis tomar o cordeiro, o cabrito, e guardareis até o 14º dia do mês de ajuntamento da congregação de Israel e imolará no crepúsculo da tarde. Crepúsculo da tarde. O que é o crepúsculo da tarde? É quase noite. Só que tem um slide lá que seria um crepúsculo. Depois eu vou ler. Se é para apagar a luz aqui. Seria um entardecer, mais ou menos assim. Tem alguns outros desenhos. Quase noite. Pode acender a luz de novo. Então, quase noite. Vindo para Jesus, que hora Jesus morreu? No crepúsculo da tarde. Quase noite. Para se cumprir tudo que estava programado desde o passado até o dia da grande Páscoa. O nosso cordeiro pascal foi morto e tem que ser morto, porque se ele não fosse morto não tinha Páscoa. No crepúsculo da tarde, Jesus também morreu na hora sexta. Lucas 23:44, está escrito no cair da tarde. No cair da tarde que Jesus morreu. Lucas 23:44. Está escrito, já era quase a hora sexta, escurecendo o seu sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Era a hora sexta, quase noite, para se cumprir o que Deus já tinha feito lá no passado. A tipologia daquele cordeiro pascal, lá naquela época, já para Jesus hoje. Quando Jesus morreu, ele disse uma palavra, tetelestai. Tetelestai quer dizer, tudo está consumado. Nos últimos momentos que Jesus ofereceu sua vida, ele afirmou, Pai, entregue suas mãos no Espírito, e depois exclamou em voz alta, tetelestai. É um documento de
compra de escravos, que havia sido padre, isso é escrito ali. Naquela época, lá no passado, na época de Jesus, quando tinha alguém preso por qualquer crime que ele tivesse cometido, na porta da sua cela tinha uma placa com os dizeres do crime que ele fez, o porquê que ele estava ali, quantos anos ele tinha que cumprir, qual era a sua sentença, e a partir da hora que ele cumprisse toda aquela pena, então ele era cancelado aquele crime, com a palavra testificar, era chancelado. Chancelado era quando o rei tinha um anel no dedo. Ele chegava no documento, e naquele documento ele chancelava aquele papel. Com a palavra testificar. Não deve mais nada. A dívida está quitada. Isso é usado para escravos, é usado para criminosos, e todas as pessoas, nessas cadeias, em qualquer lugar, é um sinal que o preço tinha sido pago, estava liquidado, não tinha mais nada, não havia mais nada para ser pago. Deve estar é o registro reconhecido que está pago. O escravo foi comprado e não devia mais nada. Quando Jesus morreu lá na cruz, ele falou, tudo está consumado. O preço está liquidado, está pago. A humanidade, a partir de agora, não deve mais nada. Cordeiro, não mais. Sacrifício, não mais. Derramamento de sangue, não mais. Nada disso mais precisa. Jesus morreu na cruz do Calvário. Um cordeiro puro, sem mácula, sem pecado. E diz, em voz alta, testificai, tudo está consumado. Morreu. Mas só morrer não adiantava. Era muito pouco. Porque se ele tivesse só morrido, nós hoje não estaríamos comemorando a Páscoa do Senhor. Naquela época, a Páscoa era do cordeiro. Deus deu a ordem, quando começou, era para ser a última praga, que estava acontecendo a última praga, o povo de Israel estava comemorando a Páscoa. E ele deu uma ordem para que o povo já estivesse pronto, vestido. Se olharmos decorrer do capítulo 12 em diante, até o versículo 14, você vai ver toda a ordem que Deus deu para colocar o sangue no umbral, no versículo 7. Depois, no versículo 13, o sangue era por sinal. E também era para o povo ficar comemorando a Páscoa vestido, o cajado na mão, sandália nos pés, vigido, pronto para partir. E assim que terminasse aquela festa, e saíam prontos para sair do Egito, caminha fora para a liberdade. Porque o anjo passou por cima, deu um salto. Ele não passou por dentro. Ele pulou. Deu um salto. Igual nós, a partir da ressurreição de Cristo, nós demos um salto para a liberdade. Aleluia. Passamos por anjos da morte, não existe mais. Não precisa mais cordeiro.
Jesus, nosso Cordeiro Pascal. Nós estamos livres. Jesus pagou a dívida. A dívida foi paga. Porque o Cordeiro é um Cordeiro sustentador. É um Cordeiro redentor. Vemos lá nos versículos 13 em diante, aquele derramamento de sangue. Na sexta-feira da paixão, Jesus morreu e derramou seu sangue. E esse sangue foi por sinal. Jesus derramou o sangue por nós. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por isso que Jesus precisou derramar seu sangue ali na cruz. Mas o sangue de Jesus hoje nos purifica de todo o pecado. Esse sangue que nos purifica é o caminho que nos leva a Deus. Jesus falou, eu sou o caminho. Mas para isso ele precisava ser ressuscitado. E o túmulo, no domingo da Páscoa, estava vazio. Eu peguei uma lugar de porta, só estava o manto que ele foi colocado por cima dele, mas ele não estava ali. Por que ele não estava ali? Porque antes, na última ceia, eu vou ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, no domingo da Páscoa, para que se cumprisse as Escrituras, para que não ficasse nada para trás, para que tudo que o profeta Isaías profetizou se cumprisse ali, com o nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, que está vivo, derramou seu sangue. O derramamento do sangue dele há remissão de pecados. Em Hebreus, capítulo 9, no versículo 22, está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João 15:17. O sangue dele nos purifica. E é esse sangue de um Jesus ressuscitado, de um Jesus vivo, que derramou seu sangue e ofereceu-se por nós, como um cordeiro vivo, sem mácula. Então nós podemos ver que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Para o povo de Deus, é a libertação, a saída do Egito. Para nós, é o Cristo vivo. O Cristo vivo, ressuscitado, que ressuscitou ao terceiro dia, que nós vimos que o túmulo está vazio, ninguém encontrou o corpo dele. E em 1 Coríntios, vamos abrir a Bíblia para a 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo 15, do versículo 3 ao 7. 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 7. 1 Coríntios 15, 3 ao 7. Deixa eu botar de volta. Está escrito assim: pois eu vos entreguei, primeiramente, o que também recebi, que Cristo morreu por todos os pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu às sete, e também aos 12, e depois apareceu a mais de 500, e também uma vez, os que da maior parte permanece até agora, mas alguns já dormiram. Depois apareceu a Tiago, também a todos os apóstolos. E naquela época,
Para você provar uma coisa, você falar, você tinha que provar. E Paulo está falando, ele apareceu a mais de 500 pessoas, e inclusive ali, lá na terra, na estrada de Damasco. Eu sou prova viva, Paulo falando. Por isso, hoje, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que o que está escrito aqui é verdade. E por isso nós cremos. Não apenas como sendo a palavra de Deus, mas como um livro verdadeiro. Porque se pegar livros daquela época, livros hoje que foram encontrar agora, 1947, nos achados do Mar Morto, estão ali, passagens, escritas naquela época, provando que a Bíblia é verdadeira. Que o que está escrito aqui é a mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus, o mesmo livro que foi escrito lá naquela época. E aquele livro lá naquela época, como os judeus guardam naqueles pergaminhos, no umbral da porta. E nós temos hoje a palavra de Deus, e ela diz que Jesus está vivo no céu, intercedendo por nós. E ele diz: eis que estou convosco todos os dias da vossa vida. Todos os dias. Até a consumação do século. Isso tudo porque ele vive. E vivo está. Por isso nós vamos cantar mais uma vez. Foi cantado de manhã. E nós vamos cantar mais uma vez o hino Porque ele vive. Vou chamar o grupo do louvor, que já se posicionando aqui na frente, para nós cantarmos. E assim que o hino for cantado, aqueles que trouxeram seus discos ofertas, vamos lá está aqui na frente, e após o término do hino, o Zé Roberto está com a palavra. Amém? Vamos colocar em pé para louvar o Senhor.